casas apalaçadas que se erguem aqui entre a Falda da Guia e o Hospital Conde de São Januário são exemplares únicos de um período em que Macau conheceu alguma prosperidade durante a segunda e terceira décadas do século XX. Por estranho que pareça, este edifício, acastelado, porventura reminiscência romântica de outros tempos, era a residência de um anarquista, Manuel da Silva Mendes, advogado, jornalista, escritor e professor de liceu. Autor da História Geral do Socialismo Libertário, que ainda continua a ser obra única sobre o tema em Portugal. Hoje, funciona aqui uma organização das Nações Unidas. Ao lado do Castelo de Silva Mendes, o palacete da Escola Leng Nam, uma instituição que se mudou com armas e bagagens para Macau em 1937, fugindo ao avanço dos exércitos imperiais japoneses sobre Cantão. Quem mandou fazer este edifício foi o advogado Francisco Xavier da Silva, que se inspirou numa mansão que tinha visto durante uma das suas frequentes viagens a Xangai, onde cuidava nos tribunais dos interesses legais de uma numerosa clientela portuguesa que recorria aos seus serviços. O rico causídico investia na Bolsa, mas confrontou-se com a Grande Depressão dos anos 30. Foi à falência e a casa vendida. Entre os dois palacetes ergue-se este outro que alberga a Autoridade Monetária Cambial de Macau e que antes tinha sido um convento, o Convento do Precioso Sangue. Um edifício que, um pouco à semelhança do vizinho Silva Mendes, faz lembrar uma elegante fortaleza. O palacete da família Nolasco da Silva. Construída na mesma altura que as restantes, o patriarca da família, figura incontornável da história de Macau da segunda metade do século XIX, que a sonhou, nunca teria ensejo de habitar. Morre em 1912, antes da conclusão das obras. Mas quem era Pedro Nolasco da Silva? António Aresta, historiador e biógrafo, que dedicou alguns dos seus estudos à educação em Macau, considera-o, acima de tudo, um pedagogo. Pedro Nolasco da Silva era uma das mentes brilhantes da comunidade portuguesa de Macau. É trator e intérprete, mas acima de tudo professor, acima de tudo, do meu ponto de vista, tradutor de clássicos chineses, que tinham um duplo objetivo. Por um lado, proporcionar o ensino da língua cínica, mas por outro lado, trazer para a comunidade portuguesa os valores éticos e morais dos grandes clássicos, nomeadamente a amplificação do Santo Decreto do Imperador Yongzheng, que foi um livro primorosamente traduzido e meticulosamente vertido para português, com perguntas e respostas. Por um lado, traduziu clássicos chineses. Em segundo lugar, trouxe manuais, fez manuais apropriados para os alunos de cá. Em terceiro lugar, procurou fazer, redigir pequenos prontuários para se escrever e para se poder falar. Em terceiro lugar, procurou incentivar o uso da língua chinesa, que era uma coisa, no tempo, não era normal. Todo este labor tinha a ver com o facto de pertencer aos quadros da Procuratura dos Negócios Cínicos e ter sido indicado para chefiar em 1885 uma nova repartição que tinha como objetivo auxiliar os restantes serviços públicos nas suas relações com a comunidade chinesa. A sua nomeação para a liderança deste departamento era já fruto de uma carreira que se adivinhava brilhante, crescendo em picos de prestígio, nomeadamente quando é designado para assessorar o governador Tomás de Sousa Rosa nas negociações do Tratado Luso-Chinês de 1887, ou mais tarde, quando participou nas conversações entre Portugal e a China para a discussão dos limites de Macau. Mas Pedro Nolasco não se confinava apenas aos gabinetes. Pelo contrário, vinha a público
intervindo na vida social e política, na imprensa. Uma imprensa tradicionalmente constituída por periódicos de efêmera duração, muitas vezes truculenta, mas sempre polémica. É curioso porque estes portugueses, não utilizo muito a palavra macaense, são portugueses de Macau, tinham uma preocupação de estar inseridos nesta jornalismo volátil. Os jornais abriam, fechavam, deixavam marcas, mas eles estavam sempre ligados, quer assinando artigos, quer colocando artigos anónimos, mas sempre presentes, é verdade, é verdade. Algumas das pugnas que Pedro Nolasco da Silva sustentou davas à estampa no Eco Macaense, que editava juntamente com Francisco Hermenegildo Fernandes e onde escrevia também na secção em língua chinesa Sun Yat-sen. Essa ligação ao que seria o primeiro presidente da China poderá explicar o facto de a Santa Casa da Misericórdia ter ajudado desde logo e sem reservas o que era então apenas um jovem médico em início de carreira sem credenciais nem fiadores. É que Pedro Nolasco era então igualmente provedor da instituição. Estas casas foram há muito demolidas. Perfilavam-se acanhadas no que é hoje o recanto ajardinado fronteiro ao edifício dos Correios. O conjunto pertencia à Santa Casa. E foi aqui no número 14 o primeiro consultório de Sun Yat-sen em Macau e também a sua residência. O contrato de arrendamento, firmado então pela instituição e pelo clínico, é por isso um testemunho histórico que figura com a devida proeminência no Museu da Santa Casa. Depois do consultório, Sun Yat-sen projetou abrir uma farmácia e a Santa Casa voltou a apoiá-lo com um empréstimo para o efeito. A farmácia seria esta, um edifício estreito de 2 andares na Rua das Estalagens. Recentemente recuperado pelo Instituto Cultural de avançado estado de degradação, a escolha da casa seria uma inesperada coincidência histórica, ou talvez não. Nos princípios do século XIX, tinha-se albergado neste local, às Janelas Verdes, uma das primeiras, se não mesmo a primeira farmácia ocidental a funcionar em termos modernos em Macau, depois das incipientes boticas dos jesuítas que funcionavam no desaparecido Colégio de São Paulo. A farmácia pertencia a Joaquim José dos Santos, um irredutível militante liberal que, no calor da Revolução, colocou aqui um letreiro a denominar a farmácia Laboratório Constitucional e que transformou o próprio laboratório numa espécie de biblioteca pública, contendo os livros dos maiores teóricos da Revolução Francesa. Mas os liberais de Macau foram esmagados e Joaquim José dos Santos não teve alternativa senão entregar o laboratório à Santa Casa, por ninguém lhe o querer comprar. Outra coincidência histórica seria o facto de Sun Yat-sen, tal como o farmacêutico português, estar mais interessado em encontrar um auditório estratégico para os seus comícios contra a monarquia imperial do que uma verdadeira farmácia. E assim, este local funcionou como sede provisória dos preparativos para a primeira intentona que levaria a efeito em Cantão contra o Império. Um fracasso. Derrotado, fugiu para Macau, onde, como se viu, tinha amigos e correligionários fiáveis. O editor do Eco Macaense, Francisco Hermenegildo Fernandes, é quem o auxilia a fugir das garras do Império e a exilar-se no Japão. Com a fuga de Sun Yat-sen, a farmácia da Rua das Estalagens encerra definitivamente. Mas a firma Nolasco e Companhia garantiria alguma continuidade à história farmacêutica local ao abrir a pouca distância, no Largo do Senado, a Farmácia Popular. Um estabelecimento que já não era de todo cobertura para atividades políticas. Quando muito, seria apenas mais um local de bisbilhotice. Isto já que o facto de a sua diretora técnica, Sofia Agarbon,
ser a presidente da Liga das Mulheres Republicanas do Norte não lhe conferia a qualquer título o de centro conspirativo. Mas, apesar de todo o apoio prestado pela Santa Casa a Sun Yat-sen, não quer dizer que Pedro Nolasco da Silva fosse um incondicional da Revolução. Bem pelo contrário. Sim, podemos indicar isso, porque tinha a influência da chinesa, importante, portanto havia uma grande estabilidade intelectual e eu provavelmente seria um conservador. Eu inseri naqueles tempos? Penso que era um pragmático, portanto, enquanto serviu a monarquia, obviamente mesmo como intérprete-tradutor, em missões diplomáticas em Pequim, em salvo erro, no tempo do governador Tomás de Sousa Rosa, salvo erro, se não me engano, mas servia profissionalmente. Penso que aparecendo a República, por uma questão de pragmatismo, aceitou. Não fez como o Miranda Lima, que deitou fora uma coisa e começou outra, uma confusão. Mas não quer dizer que fosse incoerente, mas era pragmático. Miranda Lima, a que António Aresta se refere, é o primeiro professor primário de Macau que começou por ser um estrénuo absolutista para se converter ao liberalismo, logo que os ventos da política mudaram em Lisboa com a Revolução de 1820. Pedro Nolasco é o oposto de Miranda Lima, sendo porventura a única figura capaz de gerar consensos, mesmo quando já retirado da vida política. Tenho uma visão perspectiva notável. Mesmo quando o regime muda em 1910, o Manuel da Silva Mendes contava uma história que havia tentativa de se bombardear o Palácio de Governo aqui em Macau para demitir o governador, o Eduardo Marques, e foi a figura consensual do Pedro Nolasco que apaziguou estes ânimos. Sim. Figura grata da comunidade, quando houve aquele comício no Leal Senado. O Pedro Nolasco da Silva foi das pessoas que, segundo o relato de Silva Mendes, que não temos outro, que mais tranquilidade trouxe à comunidade. Pedro Nolasco esteve também no centro da política local como presidente do Leal Senado. Este cargo, que desempenhou mais do que uma vez, terá sido aquele em que, porventura, menos história deixou. Eu penso que ele deixou marcas. Nomeadamente no ensino, eu recuperei 2 ou 3 cartas inéditas dele para o governador Martinho Montenegro, de 1904, por aí. Portanto, recuperei alguma coisa e ele aí mostrava interesse em questões de higiene, posturas de salubridade nos mercados. Estava atento ao ensino primário. Portanto, há aí umas pequenas indicações que nos mostram que não foi um presidente de fachada. Portanto, foi uma pessoa que procurou ter intervenção. Mas é uma coisa, só para terminar, é uma coisa que ainda não foi levantada da poeira dos arquivos. A presidência do Leal Senado era tradicionalmente sobraçada por um macaense ilustre que, por vezes, era também o provedor da Santa Casa. Aliás, houve momentos na história de Macau em que os elementos da mesa da Santa Casa eram os mesmos do Leal Senado. Porém, no dialbar do século XX, o peso político do Leal Senado tinha sido progressivamente diminuído. Por seu turno, a Santa Casa da Misericórdia há muito que já não era a instituição monopolista do auxílio e assistência social, e muito longe dos tempos em que era instituição financeira com indiscutível crédito nas praças internacionais. Mas como caracterizar a Santa Casa nessa época? As misericórdias estão ligadas a um espírito de filantropia e de benemerência que tem de atrair beneméritos para poder desempenhar cabalmente as suas funções assistenciais. Mas a misericórdia, julgo que não se esgota nisso. Deve ter um papel de harmonizador da sociedade,
procurar que as pessoas mais desfavorecidas não possam ficar desamparadas. O Estado não era providência ainda naquele tempo. Portanto, era um Estado que ligava algumas elites, mas não tinha preocupações sociais. É curioso que as grandes polémicas que podem agitar Macau neste final de século, uma tem a ver com a Igreja e Darwin. Não sei que papel é que a misericórdia terá tido aí, porque os seus benfeitores poderiam não aceitar muito bem algumas dessas ideias dessas pessoas, que também eram benfeitores, por exemplo, Lourenço Marques, mas a misericórdia tinha de expandir os seus interesses e a sua assistência no domínio cultural. Portanto, o Pedro Nolasco da Silva, com o seu papel, a sua figura de pedagogo, de homem de cultura, poderia ter contrabalançado um pouco aquele espírito não tão assistencialista, mas também de intervenção cultural, do meu ponto de vista. A força e o poder de algumas instituições macaenses, nomeadamente o Leal, Senado e a Santa Casa, diminuíam. O novo século abria também um novo panorama. Mas se Macau já não era de todo a fabulosa cidade de 500, também não era a cidade que Camilo Peçanha descrevia na sua pessimista correspondência para Lisboa. O Camilo Peçanha deixou páginas terríveis sobre Macau desse tempo, não é? Mas a leitura e o olhar do Camilo Peçanha era o olhar de uma pessoa sofrida, que olhava Macau porque considerava que a cidade era um pouco hostil à sua idiosincrasia e à sua personalidade. O Manuel da Silva Mendes tinha uma visão diferente, como sabe. Tinha uma intervenção maior, uma intervenção, isto mais ou menos até o Pedro Nolasco da Silva deve ter morrido, salvo erro, lá para 1911 ou 1912, por aí. Portanto, até aí, no Liceu tinha pouca gente, a escola comercial, pouca gente, o seminário ainda era uma escola forte, uma escola com grande prestígio. O Dom José da Costa Nunes ainda não era bispo, só foi bispo a partir de 1920, salvo erro. Portanto, havia aí um conjunto de personalidades que faziam com que isto fosse uma terra interessante. Venceslau de Moraes foi uma figura também importante, apesar de ter saído, foi uma figura importante, assim como outros, o Cónego, o Baltazar Faleiro, o Mateus António Lima, um homem que veio de Cabo Verde para aqui, engenheiro. Foram pessoas pouco faladas, mas também importantes. O Pedro Nolasco da Silva era uma estrela aqui no meio disto. Até 1911, 1912, salvo erro, era uma estrela no meio disto tudo. Pela sua envergadura moral, intelectual e política na sociedade do seu tempo, a toponímia gravou-lhe o nome para a posteridade nesta rua. Apesar da sua posição central no coração da cidade, estar com ela, pelo nome, é que será, para quem não saiba, bem mais difícil. Os chineses ainda lhe chamam Rua do Cavalo Branco, por ter funcionado aqui uma firma no século XIX, cujo proprietário era o consulado do Estado alemão de Hannover, cujo símbolo era precisamente um cavalo-alvo rampante. Finalmente, os portugueses conhecem o local por Rua das Mariazinhas. Isto porque, no passado século, havia aqui uma casa comercial que vendia todo o tipo de bugigangas típicas de Macau. Essa loja, que encerrou há largas décadas, era propriedade de 3 irmãs conhecidas por Mariazinhas. Macau era uma cidade pequena e toda a gente sabia quem era quem, pelo que a designação, porque era conhecida, corria de boca em boca, enquanto que parece que nunca ninguém terá alguma vez sabido como se chamava de facto a quinquilharia. Mas esta é a Rua Pedro Nolasco da Silva, consagrada para homenagear um dos mais destacados vultos de Macau, das letras e da política das últimas décadas do século XIX e da primeira do século XX.